apenas com o sopro de sua boca. Como quem apaga uma vela de aniversário apenas assoprando. O nosso Senhor Jesus detém muito maior poder do que toda atuação do erro. Temos confiança no nosso Senhor. Temos confiança daquele que nos guarda, daquele que nos livra e nos protege de todo o mal. Porque agora, assim como nós vamos estudar a partir de agora, o espírito desse engano, como nós já vimos, o espírito desse erro atua desde a primeira vinda de Cristo, como João e Paulo já falou que esse ministério já estava operando. E a sua intenção é enganar o povo, é fazer com que o povo se volte para as coisas anticristãs, as coisas que não são de Deus. Antes de João falar do anticristo, na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele inicia a falar que muitos anticristos, o anticristo já está próximo e muito anticristo já surgiram, no versículo 18, no versículo 15, ele diz: irmãos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é do mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, não são de Deus, não agrada ao Pai. Então aquele que tem amor por estas coisas não são de Deus, o amor do Pai não está nele. Infelizmente, pessoas com falso ensino, eu vou estar lendo, vou estar explicando, um falso ensino acerca da marca desta besta, da marca que ela terá, trazendo aliados para ela, acabam enganando a muitos. O que a palavra de Deus diz? Capítulo 13, a partir do 14b. E lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos que não adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria, quem tiver entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Irmãos, como eu já dizia, com pregações mal interpretadas, mal compreendidas e levadas de forma literal, acaba fazendo muitas pessoas, até cristãos sinceros, sendo confundidos e enganados. Muitas pessoas interpretam essa marca da besta de forma literal. Muitos já interpretaram como código de barra, como cartão de crédito, como a televisão, como a antena da televisão ser a marca da besta. Muitas pessoas com interpretações fúteis e que não convém nem um pouco com a palavra de Deus, já interpretaram como o celular, já interpretaram até mesmo mais recentemente como aquele aparelho de olhar a temperatura que foi muito usado durante a pandemia, que colocava na testa ou no pulso para ferir a temperatura, e muitas pessoas falaram que isso era a marca da besta, de forma ignorante não de forma arrogante, ignorante é falta de conhecimento. E nós vamos ver que até mesmo se fala de um chip, que é um chip que será colocado e que só pode comprar ou vender com este chip. É claro que a marca da besta já está sendo colocada desde a primeira vinda de Cristo. E esta marca, ela não é apenas no futuro, onde antecederá a volta de Cristo, que atuará. Esta marca não é literal, mas ela sim será uma marca, ela é uma marca em que todos aqueles que a possuem vão ser condenados. A palavra de Deus diz que todos aqueles que possuem esta marca, nós vamos ver em capítulo 19, será juntamente lançada, condenados ao inferno, juntamente com a besta. Todos aqueles que possuem a marca da besta. E aquele que não aderiu à marca da besta será salvo. Todo aquele que não adere a essa marca é salvo. E o que seria esta marca? Eu antecipo que essa marca é algo simbólico. É algo simbólico, não literal. A gente já viu João falando que o anticristo os espíritos anticristo, que há muito anticristo já tem se levantado. Paulo fala que o ministério desse anticristo, apesar dele ainda não ter sido manifestado em apenas um homem, já está operando desde a primeira vinda de Cristo, desde o tempo da igreja primitiva. Mas então o que é essa marca? Igual eu disse, muitos levam para o lado literal. Quando se fala 66, as pessoas interpretam que pode ser
algo na testa ou no pulso, esse número e etc, um chip. Lembrando mais uma vez que João está falando para um povo em que entende a cultura daquela época do século aproximadamente, do primeiro século do ano aproximadamente 96, 97 a.C. E naquela época, um costume muito usado era de pegar, falando bem resumido, letras do alfabeto e dar significado, símbolos numéricos a ela. É como se era alfa era o 1, beta era o 2, é como se A fosse 1, B fosse 2, C 3, D 4. É como se cada um de nós, trazendo as letras para conter números de acordo com a sua ordem, tivesse um número em nosso nome. O meu, por exemplo, se eu for pegar cada letra e numerar de acordo cronológico crescente, meu nome vai ter um número de 69, 69. E muitos cristãos daquela época já interpretavam desta forma, trazendo este número para dentro do alfabeto grego. E pegando esse número e transformando as letras em número, eles encontraram nomes de algumas pessoas que perseguiam os cristãos naquela época, como Nero e como Tito. Nós vamos ver no decorrer da história que até o número de Hitler, fazendo as mudanças para outros idiomas, grego e hebraico, também vai dar o número 666. Então o que Deus vai mostrar aqui? Que esse número, esse anticristo, é de alguém que persegue e mata os cristãos. E nós vamos ver que este 666, que esse anticristo da época, Nero, 68 após Cristo, já operava como anticristo a ponto de perseguir e matar os cristãos. E nós vamos ver que já naquela época, também na época de Tito, 96, 97 após Cristo, que as pessoas achavam que Tito era uma reencarnação de Nero, que ele era um segundo Nero reencarnado, que ele era a besta que foi ferida de morte, mas voltou, que ele era uma reencarnação de Nero, que ele era o anticristo por causa do seu nome, Tito, também da 666, pegando forma numérica. Então os cristãos achavam naquela época que eles eram os anticristos e com algum fundamento, pois eles eram perseguidos de forma brutal, eles eram mortos, eles eram crucificados. E nós vamos ver que o anticristo, antecessor da volta de Cristo, vai ser bem pior do que todos estes. Esses não vai nem chegar perto da maldade que aquele último fará. Mas já naquela época as pessoas eram proibidas de comprar e de vender. Como? Elas perdiam espaço na sociedade, elas não podiam nem trabalhar, elas tinham que ficar vivendo escondidas. É só pegar a história e veremos. E o que acontece desde a época da igreja primitiva? Essas pessoas não podiam, elas perdiam o seu espaço na sociedade apenas por defender o seu pensamento cristão. O imperador Tito, Flávio Domiciano, e também outros imperadores, isso era normal. Até mesmo no dia de hoje nós vemos isso acontecer através do presidente da Coreia. Ele exigia adoração para si próprio. Ele se assentava em praça pública e exigia que o povo se dobrasse a ele e trouxesse adoração a ele. Ele se passava como Deus, assim como uma característica do anticristo. E este imperador, se passando por Deus e requerindo autoridade, obrigando que o povo adorasse a ele, todos aqueles que eram cristãos verdadeiros, que eram cristãos a ponto de entregar a sua vida por Cristo, não fazia isso, se escondiam, eram mortos e perdiam de vez o seu espaço na sociedade. O que é a marca da besta? A marca da besta, olha o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Um homem que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus apresentando-se como Deus. Esse homem nega tudo que é de Deus. E a sua marca, nós vemos que Deus, no capítulo 7 de Apocalipse, selou, ele marcou os seus com o Espírito Santo dele. Assim como Paulo diz em Efésios, que somos selados com o Espírito Santo da promessa. E Satanás, ele é invejoso, ele é imitador, ele também marca os seus. E a forma dele marcar os seus não é literal, é uma forma maligna. Todo aquele que aceita, todo aquele que segue o movimento anticristão, os pensamentos anticristãos,
As coisas que desagradam a Cristo, que vai contra a palavra de Deus, já tem a marca da besta. Todo aquele que defende, vamos trazer para o dia de hoje, é por isso que eu falo que é muito importante aprendermos a Bíblia e seus significados da maneira correta. Porque muitas pessoas, muitos cristãos também acreditam que essa marca vai atuar apenas no futuro, a qual eles não precisam se preocupar porque já não vão estar mais na terra, totalmente errôneo. Esta marca já está atuando e nós como cristãos temos que ensinar a verdade, temos que ensinar para as crianças o que é a marca, o que agrada ou não agrada a Deus. E o que acontece? Esta marca é quando uma pessoa, ela adere, ela aceita, ela defende o homossexualismo, por exemplo. Não que temos que condenar as pessoas, mas não temos que aceitar as práticas que a palavra de Deus condena. Essa marca é quando a pessoa defende o aborto. Essa marca é quando a pessoa, ela pratica e defende a mentira. A palavra de Deus fala bem claro que os mentirosos não herdarão os reinos do céu. Essa marca é as pessoas que defendem o adultério. Essa marca é as pessoas que defendem a feitiçaria, a idolatria, todas as coisas que é anticristã, todas as coisas que negam a Cristo, todas as coisas que vai contra a Cristo. E nós vamos, de uma forma bem rápida para acabarmos, ver biblicamente que não tem sentido essa marca ser literal. Se essa é uma marca literal, a qual eu como cristão, aderindo a essa marca, perco minha salvação, então vamos dar um exemplo de que essa marca é colocada em mim, à força, forçado. Uma pessoa entra na minha casa ou até mesmo na igreja a qual eu congrego, nos rende e coloca marca em nossos pulsos ou testa de forma forçada. Nós perderíamos a salvação por causa desta obra humana, que foi sem intenção alguma? Vamos olhar para o outro lado. Eu mesmo já escutei pessoas ímpias dizer: eu não aceito essa marca de jeito nenhum, eu prefiro morrer. Pessoas ímpias que vivem na prática de pecados, prostituição, idolatria, vícios, drogas, falar coisas desse tipo. Isso traz mais uma vez o sentido da salvação pelas obras. Então eles, mesmo não aceitando essa marca de maneira alguma, vamos supor que eles conseguissem entregar a sua própria vida, que é impossível entregar a sua vida por Cristo sem a ação do Espírito Santo, assim como Estevão foi morto, apedrejado, e a palavra fala que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, somente o Espírito Santo para nos sustentar até este ponto. Mas apenas um exemplo, se fosse possível eles entregar a sua vida para não receber essa marca, eles iam morrer e ia perder a salvação do mesmo jeito, por não ter reconhecido a Cristo como único e suficiente Salvador, por não ter nascido de novo em Cristo Jesus. Então, esse sentido literal da marca dá um sentido de salvação ou perca da salvação por obras, coisa que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 7, 8, 9, 10. Vós sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo Jesus, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela graça, somente pela graça. Somos salvos pela graça sois salvos, somente a graça de Deus nos basta, somente a graça de Deus nos salva, nada que nós façamos por nossas próprias mãos nos dá a salvação. Então eu negando humanamente, pela obra, uma marca literal, negando um chip, negando o uso de uma tecnologia, isso não vai fazer com que eu seja salvo, da mesma forma que uma pessoa que não tem uma vida com Cristo, negando, também não vai fazer com que ela seja salva, e da mesma forma que se for colocado em nós, forçado, algo desse tipo, porque eu creio que Satanás pode fazer algo desse tipo para as pessoas achar que está vivendo esse período, se for colocado em nós até de maneira forçada, mas não perde a salvação. Nós vamos ver que as pessoas que não aderem à marca da besta, ela não pode nem comprar nem vender, porque ela perde espaço na sociedade, assim como aconteceu com a igreja primitiva. Quando você não aceita a prática homossexual, por que eu falo do homossexualismo? Porque a gente vê na palavra de Deus que é um ápice do pecado, e quando o pecado chega no seu ápice, a palavra de Deus nos mostra que Deus destrói todas as coisas. Deus vai permitindo de forma progressiva o crescimento, mas quando chega no seu ápice ele destrói. Foi assim com os descendentes de Noé, foi assim com Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver que o pecado, não apenas o homossexualismo, mas também todos que ferem o casamento, tirando a forma natural do casamento, fere
os sentimentos de Deus, porque o casamento é um plano de Deus. E nós vamos ver que não só o homossexualismo, o adultério que está acontecendo em massa, fornicação, prostituição, isso é abominável aos olhos do Senhor. E estas coisas vão crescendo, assim como o aborto, ideologia de gênero, assim como a prática da mentira, do engano, e todas essas coisas vão crescendo. E quando nós, cristãos, nós nos opõe a essas coisas, nós permanecemos firmes naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que acreditamos, e nós permanecemos a praticar a palavra de Deus, nós perdemos espaço na sociedade. Nós passamos a poder não comprar, por perder nossos empregos. Imagine um professor que em pouco tempo vai ter uma força maior, já acontece hoje, principalmente em São Paulo, a questão da ideologia de gênero, colocar placas unissex em escolas, mas isso vai se intensificar por todo o país. Imagina um professor que negar a trabalhar na condição dessa, um professor que negar a ensinar uma criança que ela escolhe se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Imagina um professor que negar a ensinar uma criança que o homem é formado através de um Big Bang. Ele cada vez mais vai perder o seu espaço na sociedade, porque o que está cada vez mais crescendo é a cristofobia, é as pessoas cada vez mais não aceitando o cristão, não aceitando os pensamentos de Cristo. E quanto mais isso acontecer, perde espaço na sociedade. Quando você que trabalha com vendas tiver que mentir para vender e você não se aceitar, você vai perder seu emprego. Quando você tiver que fraudar uma carga que você recebe e você não aceitar por você ser servo de Deus, você vai perder o seu emprego. Tudo aquilo que vai contra, que fere os sentimentos de Cristo, e você negar a fazer, vai ocasionar a sua perca de emprego e você passando situação difícil. Imagine você perdendo seu emprego, você não tendo como pagar imposto, comprar, vender, você não tendo como pagar nem o imposto da sua casa, do seu carro, você perde o espaço na sociedade. Isso é a marca da besta, e todos aqueles que aderem e acertam essa marca, eles viverão tranquilamente, eles continuarão com seu emprego, eles continuarão com seu espaço na sociedade, com seus status, com sua fama. Nós vemos recentemente um jogador de vôlei, se eu não estiver enganado, ele perdendo seu emprego por se posicionar contra o casamento homoafetivo. É um exemplo claro do que é a marca da besta. Isto é a marca da besta, é você aceitar aquilo que fere a santidade e a palavra de Deus. Que nós venhamos cada dia mais a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurando aprender a palavra de Deus, porque infelizmente nós vemos cada vez mais as pessoas se dedicando menos à palavra de Deus, se negando a estudar a palavra de Deus, cada vez menos tendo tempo para aquilo que é de Deus. E nós vemos nossas crianças sendo enganadas, sendo perturbadas de uma forma tão grande, e nós vemos até mesmo pais que não tem consistência e conhecimento para ensinar os seus filhos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo que deve ser ensinado às crianças pelos pais. A obrigação não é do professor, não é do pastor, não é de ninguém a não ser dos pais. Desde o Antigo Testamento nós vemos a palavra de Deus mandar, ensinar, mandar que o pai ensine o caminho à criança que deve andar, mandar que o pai ensine o seu filho. E nós vamos ver que isso cada vez mais está ficando escasso, cada vez mais os pais têm menos tempos para os seus filhos, cada vez mais foca mais em trabalho, dinheiro, coisas materiais, e esquece de procurar estruturar a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, estaremos continuando nas próximas aulas, e que Deus possa nos abençoar de maneira grandemente, em nome de Jesus.